Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de outubro, Ibovespa caindo em 1,38% e fazendo algo que, quem lembra da análise de fechamento de ontem, eu cheguei a comentar que eu não tinha gostado muito do fechamento de ontem do Ibovespa, até a minha imagem da capa era fazendo uma cara meio de não gostei. Não dava para dizer que ia cair desse jeito, mas o fato é que a subida não estava tão legal, e ontem eu falei os motivos, falando da parte técnica, né? As variáveis que mostrava que eu, inclusive, nem cheguei a abrir compra no pregão de ontem, mesmo com a alta do pregão de ontem, né? Vou falar, então, a respeito não só do Ibov, mas do mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, ativos que se destacaram de alta, encerramento de posição que eu tinha aqui, é uma posição que a gente tem aberto ainda de venda, destaques do dia, pedidos que vocês enviaram aqui nos comentários. Então, se tiver algum pedido de análise, além dos ativos que eu vou comentar aqui nessa análise, ou seja, além desses ativos aqui, se tiver algum ativo que você quer que a gente fale na próxima, quer que eu fale na próxima análise de fechamento do pregão, amanhã, sexta-feira, é só escrever aqui embaixo. Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou colocar logo aqui na tela, falando aí do Ibovespa primeiramente, queda de 1,38%, fechamento, o que não foi algo legal, que eu falo em termos de rastro de força de compradores e vendedores em cima dos níveis de preço. Aqui a gente não teve esse fechamento acima do nível aqui de fundos anteriores de resistência. Aí aqui a gente já tem uma única barra perdendo as mínimas dos 3 últimos pregões e fechando abaixo desse nível aqui, ó. Então isso não é algo positivo. Isso traz o indício do semanal poder reverter esse sinal de fundo ascendente, de poder ter algo maior aqui para baixo, e podendo ali, quem sabe, gerar algo maior para cima na sequência, e a gente vai ter que avaliar justamente o comportamento aqui embaixo. Mas por enquanto, o índice gerou uma sinalização negativa. E lembrando, o que confirma esse sinal de baixa? Uma oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou aqui registrado em 126.796. Hoje, até no áudio que eu mando todos os dias de Morning Call, tem um grupo aí aqui da DV Invest que para receber esse Morning Call, esse áudio, eu tinha comentado que se voltasse para baixo, fechasse abaixo desse patamar aqui, seria o sinal de reversão de um viés de alta, apesar da tendência estar indefinida, para um viés de baixa. E aí a gente tem um viés de baixa aqui no índice, mantendo o viés de baixa de curtíssimo a curto prazo, reforça esse viés se oscilar aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Seguindo para a gente falar do mini índice, a gente teve aqui no mini índice um sinal também semelhante, né, que é algo que vai se replicar a um comportamento ali do Ibov. Gráfico de 60 minutos, pegando aqui o gráfico de 60 minutos, tivemos uma abertura já muito forte para baixo daquela região, que é a região que trabalharia mais na venda se fosse abaixo desse patamar aqui, e deu possibilidade de trabalhar mais na venda nesse movimento para baixo. Observe a força para subir comparada à força para cair. Qual a maior probabilidade? Não é certeza, mas a maior probabilidade é para baixo. Então, dependendo da abertura do pregão, o foco seria trabalhar mais na venda de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, eu ainda ficaria atento na questão de bater aqui na média e gerar um sinal de baixo, ou na média, ou nesse fundo aqui anterior que foi perdido. Aqui já tem um nível de antigo suporte, pode funcionar como resistência, região por volta dos 132.305 pontos, e depois na faixa dos 132.600. Então, para compra, eu ficaria bem restritivo para buscar a operação de compra. Eu ficaria um pouquinho mais voltado para a venda. Lógico que não dá para descartar a compra, mas eu seria restritivo no sentido de aguardar algum indício de força ou fraqueza para cair aqui e voltar com força. E trabalhar com sinal de alta acima, pelo menos acima no patamar de 132.100. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas eu ficaria com um olhar ali um pouquinho maior para posição de venda. No dólar, nós tivemos um dia aí de alta, ainda está tendo aqui o dia de alta, né? Alta aí de 0,65% nesse momento. O dólar revertendo o sinalzinho de topo, mas segue dentro de uma tendência indefinida. Aqui no diário, topo mais baixo que os topos anteriores, e aqui, nesse momento, fundo mais alto que os fundos anteriores. Então, a tendência está indefinida, o dólar está entre as médias. Se fosse para assim, qual que eu vou trabalhar mais na compra ou na venda, eu olharia um pouquinho mais para o índice para venda. Pode ser até que não confirme ou reverta essa expectativa, esse cenário mais para venda. Mas, por enquanto, trabalharia dessa forma, se fosse optar por um dos dois. No gráfico de 60 minutos do dólar, dá para perceber que a gente teve esse movimento para cima,
retorna para uma região aqui de antigo preço importante e gera um sinal de alta. Então, se o dólar abrir subindo, foca em compra, fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, outra sinalização de alta a favor da expectativa de subida. Só olharia para a venda mais aqui para baixo, preferencialmente. Ou seja, sinais de baixa, preferencialmente abaixo dos 486, começa a trazer um viés mais negativo, uma expectativa de poder retornar para fechar esse gap de alta aqui, para testar uma região de suporte de 463 até o patamar de 459. Seguindo para a gente falar das ações, a Petro 4 fechou o pregão de hoje bem, contrário ao Ibovespa fechou com queda de 1,38, a gente teve uma alta da Petro de 1,23%, que ela está dentro de um viés de alta, lembrando, ela reverteu um topo descendente, ela anulou a tendência de baixa aqui, ela confirmou esse sinal de alta e ela trouxe a expectativa mais de subida. Aí a alternativa que teria era olhar para um gráfico, por exemplo, de 105 minutos que eu cheguei a comentar, de poder buscar aqui a entrada, essa aqui com risco maior, muito próximo do topo, mas que gerasse alguma sinalização aqui de subida de fundo ascendente em cima do nível de suporte, foi o que ela fez. Então, por enquanto, está dentro de um sinal positivo. Para quem está comprado, aqui já é um fundo que, falando de curtíssimo a curto prazo, ou de swing trade, colocar um stop ali nos 37,19 já estaria de bom tamanho no meu ponto de vista. Não seria bom esse papel voltar para baixo da mínima desse candle aqui, ou seja, tem que se sustentar acima dessa região que já foi testada como suporte e a superação da máxima desse candle reforça a expectativa de ter algo para cima. Qual seria o nível de resistência um pouco mais relevante para Petro nessa subida? Eu diria que é a região aqui que tem essas sombras superiores, mais esse gap de baixo aqui, ó. É uma região ali entre 38,89 a R$39 número redondo. Depois disso, região mais relevante, 39,60. São os pontos de resistência para essa ação. Então, ponto positivo do dia, reverteu um sinalzinho levemente de topo, fechou acima dos 37,70, que era um nível de preço que eu vinha destacando aqui, até deixei essa linha vermelha aqui, ponto positivo. Agora é importante continuar mantendo-se acima desses 37,70 para manter esse viés de alta de curto prazo. Vale 3, queda hoje mais forte de 1,92%, mas para mim isso aqui continua sendo um processo de correção da subida. Pode acelerar? Pode. Tem um indício mais claro para ganhar muita força para baixo? Ainda não. Então eu olharia para a Vale nos próximos pregões, principalmente olhando até mais para a próxima semana, para a compra do swing trade depois que ela fizer algo parecido, não igual que eu estou desenhando aqui. Mas nesse momento, já abriria compra no ativo? Não vejo um sinal de compra aqui, de swing trade. Aguardaria mais alguns pregões para justamente avaliar essa entrada na Vale 3. Por enquanto, apontando para testar suportes mais baixos, como R$ 62,26. Abaixo disso, esse gap tem até uma retração de Fibonacci aqui nesse ponto. Ó. Tem uma retração pura aqui, assim, vou pegar daqui para cá, que é ali por volta dos 61,86 até o gap de alta na faixa dos 61,25. Então, suportes mais próximos começam em 62,26, que está perto da média, retração de 38,2%, e depois o gap que está praticamente aqui mais próximo da região dos 50% de retração. Depois de Vale 3, vou falar aqui de CIAB3, que encerrou numa posição comprada que eu abri. Ela acionou o stop da operação. Essa operação proporcionou uma perda em torno de 4,6%, e isso gerou uma redução do capital total em torno de 0,5%, essa operação de compra de swing trade. Isso já foi reportado lá dentro do aplicativo DV Invest, e sempre como eu faço, eu reporto aqui para vocês dentro da análise de fechamento do pregão. A outra operação que a gente tem aberto é uma operação de venda de local web que caiu aqui 2,86%, então a gente segue dentro de uma venda no papel, segue aí. Eu até cheguei quem está dentro dessa posição ou quem está acompanhando lá o aplicativo, eu cheguei a mandar uma mensagem hoje alterando o objetivo e o stop da operação. Então já encurtei o tamanho do stop e alonguei o objetivo, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno nesta operação de venda do ativo. Qual a ideia? A ideia sempre é, se der certo a operação, se eu tiver certo, se eu não errar como eu errei em local web não, em CIA, que essa operação seja preferencialmente a favor da tendência, ela tende a gerar uma melhor relação risco-retorno. Então, tirar um ganho maior quando der certo, quando eu tiver certo, e perder menos quando eu tiver errado. Então, essa é a minha filosofia aqui de trabalho em termos de gestão de risco, que me acompanha aí há mais de, pelo menos das operações todas recomendadas de swing trade registradas aqui, desde 2010. Então, são mais aí de 14 anos. Olhando agora para a gente falar aqui, e onde é que ficam essas recomendações? Dentro do aplicativo do VInvest, o link aqui do aplicativo está aqui nos comentários. Destaques do dia, destaque de alta, Natura. A alta aqui da Natura, revertendo o sinal de topo, criando expectativa aqui de subida.
Ainda mais ou menos, tá? Porque eu mais ou menos que eu olho para esse movimento aqui no semanal e eu observo aqui uma zona de resistência muito próxima para abrir uma compra no papel. Não que ela não vá subir, mas o risco, o retorno dessa operação, com essa resistência aqui na faixa dos 14,80 e depois número redondo dos R$ 15, não seria a minha escolha, mas se eu tivesse comprado, eu colocaria o stop abaixo da mínima desse candle aqui, pelo menos. Abaixo da mínima dele, até subiria para baixo da mínima desse aqui, ó, porque se voltar para depois desse grande candle de alta, se eu perder a mínima desse candle aqui anterior, que é ali na faixa dos 14,16, ficaria em 14,15, já não seria algo legal. Porque ela conseguiu fazer esse fechamento aqui, cria uma expectativa de poder ali testar esses, vir aí para testar esses 14,80 a R$ 15, primeira zona de resistência. Passando por essa região aqui, o próximo nível seria essa região de topo anterior, mais esse gap de baixo, localizado lá nos R$ 16, R$ 16,10 até a região dos R$ 16,40. Agora, para buscar uma compra no ativo, eu olharia muito para a compra se fizesse algo assim, ó, se nas ações de alta já para cima dessa região, em torno de 14,80 a 14,70. Me chamaria mais atenção. Ou mesmo ficar lateral assim, ó. Não, ideal que ela confirme esse candle aqui, venha mais para cima e depois corrige e gerar um sinal de alta. Mas, de maneira geral, o cenário gráfico de prazo maior, como é o semanal aqui, não me agrada muito compra de swing trade ainda no papel, por mais que esteja subindo, tá? Ou seja, nem todo movimento de alta eu vou pegar, nem todo movimento de baixo eu vou pegar, mas, enfim, dentro dos critérios que eu utilizo, olhando para um resultado de médio e longo prazo, a ideia é buscar operações que entreguem mais retorno aí, com menos risco, vamos dizer assim. Ou seja, se der certo, me entrega mais retorno, se der errado, já tenho uma gestão de risco estabelecida. O ativo que está mal no dia, que foi mal no dia, na realidade está mal não, né? A Natura foi o destaque de alta do Ibovespa e a Açaí foi o destaque de baixa, que já vem sendo um destaque de baixa. Teve até um pedido de análise para os próximos 7 dias que eu respondi para dentro. A gente tem um grupo aqui, como a gente tem uma parceria junto a Blue 3 Investimentos, a gente tem um acesso direto com a mesa de operações, a mesa de advisors lá da Blue 3. Então, teve um pedido de análise em cima de Açaí. E aí eu comentei, foi aqui nesse pregão, na abertura desse pregão, eu comentei que o caminho mais provável, considerando essa correção, a ação está dentro de uma tendência de baixa em todos os prazos operacionais. Então, aquele ativo que não gerava uma oportunidade, na minha opinião, um cenário que apoiasse compra, o risco seria muito alto. Então, qualquer tentativa de compra teria que ser com capital menor. Mas considerando essa correção aqui, ó, da tendência de baixa, mais ou menos de 5 candles, a expectativa seria que essa ação estava aqui, tivesse mais 3 a 4 pregões nesse movimento de baixa. A gente já tem 4 aqui, considerando esse aqui 5, pelo menos mais um candle aqui apontando mais para baixo. Pelo menos. Assim, em termos sempre falando de probabilidade, não é a certeza do que vai acontecer. Mas, enfim, ativo dentro de uma tendência de baixa, não vejo alternativa de compra. Qualquer compra que seja feita nesse papel vai ter um risco maior. Por quê? Porque o ativo está trabalhando na sua mínima histórica. E isso aqui é o gráfico anual, na mínima histórica. E quando está na mínima histórica, é a hora que estica os movimentos. Então é um ativo que eu não focaria muito em compra. E se fosse fazer isso através de um fundo ali, superação da máxima de um candle de indefinição, por exemplo, tentando pegar um repique de alta para média, eu colocaria pouco capital nessa operação. Seguindo para a gente falar aqui agora de YouTube 4, a ação está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, confirmou aqui nesse candle aqui, e confirmou essa tendência de baixa e agora com um gap de baixa. Então o papel, pelo gráfico semanal, ele vai fazendo uma correção da sua tendência de alta. Ainda no semanal, a tendência de alta. Poxa, Dalton, mas como a tendência de alta está caindo? Ela está corrigindo a tendência de alta do gráfico semanal, do zigue-zague ascendente. Se a gente falar que zig é a subida e zag é a queda, ela está dentro do zag aqui agora. Ó. O zig é esse aqui, ó, zigue-zague. Então, normalmente, numa tendência de alta, esse zag aqui tende a ser menor do que o zig aqui, ó, do que o movimento de alta. Está nos 50%, mas não tem sinal de alta ainda. Está na zona de suporte? Tá. Mas qual o mais relevante, considerando que estabeleceu no sinal um pouquinho mais forte de baixo? Essa aqui, ó. Então, se fosse para pensar em arriscar alguma compra nesse papel, me chamaria a atenção de monitorar algum sinal de alta em cima dessa região dos 34,10. Para arriscar algo aqui nesse papel, vem aqui, bate aqui nessa região e gera algum sinal de alta para tentar algo aqui para YouTube contra a tendência do gráfico diário. Ideal que esteja apoiado por um nível de suporte mais relevante e preferencialmente afastado da média.
Tá? Então, nesse momento, viés de baixa, e se eu for considerar aqui o pivô de baixa que foi montado, falando de projeção de queda clássica, a primeira 34,31, que é um pouco acima dos 50%, que é 34,10, e depois uma segunda projeção que seria 100% desse movimento projetado a partir desse patamar, a gente teria aí os 33,59. Considerando aqui uma uma projeção de baixa alternada, a gente teria aqui, olhando para o 100%, 33,80. Enfim, 34,10 a 33,80 seria a região que mais interessaria para arriscar algo contra a tendência em YouTube 4 ou para quem está vendido de apertar o stop aí, se for uma venda de swing trade em cima de YouTube. Elet 3, mais um pedido aqui de análise de membro aqui dentro do canal. Obrigado por ser membro aqui dentro do canal. A ação está dentro da tendência de baixa. Pulou uma zona de suporte com gap, isso é um sinal de força por parte dos vendedores, que aumenta a probabilidade dessa ação buscar os próximos níveis de preços mais significativos, que serão os suportes nesse caso, R$ 37,54, depois na faixa dos R$ 37,09. Então, essa ação aqui, não vejo oportunidade de compra, qualquer alternativa que seria um pouco mais para venda, mas para ter uma boa relação risco-retorno, se eu botar o stop aqui em cima do gap, é 2,6%, se eu fosse vender aqui agora. Profundo aqui, 2,4%, para cá, 3,5%, então a relação risco-retorno não é das melhores. Qual a alternativa? Monitorar um gráfico de 105 minutos, por exemplo, gerou um sinal de fundo aqui, se ela tentar subir aqui e gerar um sinal de baixo, tende a trazer uma oportunidade de um stop mais curto, até mesmo em cima do gap, ou testando essa região aqui, e tentar pegar justamente o movimento aqui para baixo, para aquela região de suporte que eu acabei de mencionar. Então, a LED 3 dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, também ali dentro de uma tendência de alta no semanal, assim como o YouTube, mas dando indícios aqui que tende a vir buscar uma região mais abaixo, que seria na faixa dos 37,10. Abaixo de 37,10 ela bagunça também a tendência lá do gráfico semanal, ela anula a tendência de alta do gráfico semanal, a estrutura de alta. Brave 3, ação que está bem alinhada para baixo, assim como Açaí, na mínima, vem forte aqui para baixo, pegando um gráfico anual, já perdeu a sua mínima histórica. Então, a papel na mínima histórica. Esses papéis que estão na mínima histórica são papéis que estão mais fracos do que a média, e são papéis com risco muito mais alto de se buscar compra ou de se estar comprado, num prazo mais longo. Mas prazo mais curto, prazo mesmo mais longo, porque ainda não tem indícios de subida. A ação já caiu bastante? Já, mas não significa dizer que ela tem que subir. É só importante entender essa diferença. Ah, caiu muito, ela vai subir. Não necessariamente. Caiu muito é porque está muito fraca, tem muita gente vendendo. Tem muita pressão vendedora. E aqui a ação está dentro ainda no contexto que nem volta para cima da média. Então a expectativa maior é continuar o movimento de baixa e olhar para correções, mesmo que venha correção, mesmo que mude um pouquinho a tendência, fica uma tendência um pouquinho mais indefinida no diário, mas a expectativa maior é para baixo ainda nesse papel. Não vejo alternativa aí de compra. E enquanto estiver gerando sinal de baixa para baixo dos 19,46, que seria essa região aqui no gráfico diário, o foco maior seria um pouquinho mais trabalhar na venda em cima desse ativo, se tiver ação para alugar aí de Brave 3. SUSB3, ação que está dentro de um viés de alta, por quê? Porque essa ação veio aqui, ó, ela veio, fez isso aqui, algo assim, veio aqui forte para baixo, esse movimento ganhou bastante relevância, estourou essa máxima, ele conseguiu ultrapassar níveis de preço aqui que era antigo suporte, voltar para cima da média. Enfim, esse papel dando uma lateralizada aqui, rompendo essa máxima, seria mais sinal de compra. Ou se ficar aqui assim nessa região de médias, mais suporte ali do fundo anterior na faixa 54,12, 54,10, eu olharia um pouquinho mais para compra ou de fundo ascendente ou de pivô de alta no decorrer da próxima semana. Então, se os B3 ativo, que apesar da queda de hoje, apesar do sinal de baixa, é importante ficar acima de 54,10 para buscar a operação de compra preferencialmente acima da média, sinal de alta acima da média. Arriscar a compra de imediato aqui nessa superação de máxima ainda não seria muito a minha escolha, tá? E não significa dizer que o papel não vai subir, só não seria a minha escolha. BRAP 4 é algo semelhante ali, o gráfico é parecido com o da Vale 3, pode observar a Vale 3, o que a BRAP 4 fez aqui nesse movimento, o que a Vale 3 fez nesse movimento de alta, uns gaps aqui, e também aqui agora caindo aí 2,22%. É um ativo assim como a Vale 3 que eu ficaria de olho nos próximos pregões para avaliar testes de zona de suporte, não só da média, mas também essa região aqui de gap, junto com esses topos anteriores para olhar mais para compra. Mas agora eu não faria entrada, apesar de já estar batendo na média. A Dalta, se supera essa máxima aqui, ainda não faria entrada não.
falando de swing trade, tá? Sim H3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, dentro também do viés de baixa lá pelo gráfico semanal. Olhando aqui rapidamente, deixa eu só tirar aqui o ajuste. Ó, o mensal dessa ação está dentro ali de um contexto também de zigue-zagues descendentes, bate na região ali de fundo anterior, bate na média, está dando um movimento de baixa, a expectativa é que ela venha perder toda essa região aqui de baixo. Já fez um engolfo de baixa no gráfico diário, voltando para baixo da média. Para quebrar a estrutura de baixa, ela reverter a tendência de baixa de curto prazo, ela tem que superar o 6,18. Enquanto isso não acontecer, segue dentro de um cenário que apoia mais posição de venda. Quem está vendido, mantém a venda, ativo com a expectativa de buscar mínimas abaixo desse nível de suporte aqui na casa dos 5,15. Então, o caminho mais provável para essa ação. Dalton, superou aqui, veio subindo, fez um fundo ascendente, não entraria comprando e ainda continuaria de olho para venda nessa ação, considerando os prazos maiores aqui do papel. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção especial aqui no decorrer de todas essas análises de fechamento que eu publico aqui. Espero contribuir num processo aí de entendimento melhor do mercado, de leitura do mercado e processo de aprendizado mesmo, compartilhando aqui a minha forma de avaliar o mercado. Espero contribuir de alguma forma. Deixa o like, deixa o joinha, comente aqui embaixo também. E se quiser análise de algum ativo, também você pode comentar aqui que a gente avalia no próximo pregão, atendo aí, seguindo a ordem de prioridade, membros inscritos e depois quem não está inscrito no canal. Grande abraço e até mais.